Boa noite a todos. Me chamo Alfredo e moro em uma dessas casas populares que o governo cede para famílias que moram em área de risco. Antes disso acontecer em nossas vidas, não tenho vergonha de dizer, morávamos em um terreno invadido, que ficava às margens de um esgoto a céu aberto. Nunca tivemos uma vida fácil. Até mesmo fome meus pais por muitas vezes passavam. Mas para mim e meus irmãos, nunca faltou o pão. Meu pai sempre foi muito trabalhador e manteve de todas as formas possíveis a nossa família em pé. Mas infelizmente acabou falecendo há um bom tempo atrás. Foi descoberto que ele estava cometido de uma doença que aos poucos minava suas forças. Ele foi decaindo, enfraquecendo, dia após dia, até que chegou ao ponto dele não conseguir levantar mais de sua própria cama. Depois de todos estes acontecimentos, acabei enfrentando a vida ao lado de minha mãe. Eu a ajudava a manter as coisas em casa, pois sozinha ela também não iria aguentar. Prestem bem atenção no que vocês vão estar ouvindo neste canal. Antes de todo este acontecimento em minha vida, eu era uma daquelas pessoas incrédulas. Acreditava somente em coisas concretas, coisas comuns e que faziam parte do nosso dia a dia. Mas por final, acabei me surpreendendo com tudo que presenciei. Sempre depois do meu dia de trabalho estar cumprido e eu já estar em casa, eu gostava de sair andar um pouco pelas ruas do pequeno vilarejo que eu morava. E como eu fazia isso com uma certa frequência, acabei conhecendo e também fazendo algumas amizades naquele lugar. Com isso, as minhas saídas à noite vinham aumentando. Sempre nos finais de semana eu já tinha um ponto de encontro para estar com os meus novos amigos. Era uma pequena lanchonete que tinha não muito longe da minha casa. Lembro-me bem, era uma tarde de sexta-feira quando eu cheguei em casa depois de um dia bastante cansativo. Então logo entrei em casa. Lembro-me de ouvir uma conversa sem pé nem cabeça. Minha mãe e uma das vizinhas que moravam ao lado de casa conversavam sobre uma suposta criatura que tinha sido avistada andando na rua que passava em frente à nossa casa. Muitos falavam que era apenas um cachorro sarnento. Outros diziam que era um burrico bastante magro e desnutrido. Mas também existia aqueles que diziam que o inferno tinha aberto suas portas e que o que rondava as ruas durante a noite próximo à nossa casa era um famigerado lobisomem. Por mais que eu não acreditasse em tal superstição, acabei ouvindo a conversa de minha mãe com aquela senhora. A vizinha falava sobre a porteira de uma fazenda conhecida como Porteira Alta. Ela também dizia que depois que aquele ser que passava por nossa rua chegava até a frente desta porteira, a mesma a pulava e sumia em meio ao campo e à escuridão. O mais inacreditável de tudo isso para mim era que não eram 2 ou 3 pessoas que falavam sobre tal ser, mas sim boa parte do pequeno vilarejo que já tinha ouvido ou até mesmo visto a tal criatura. Devido a todo o falatório que vinha aumentando no vilarejo que morávamos, minha mãe também passou a me recomendar muito durante as tardes que eu saía. Ela pedia para que eu não ficasse até muito tarde na rua. Eu nem ao menos dava atenção para seus pedidos, pois eu não acreditava em tal coisa e achava que esse tipo de conversa
era somente para colocar medo no povo. Mesmo ela tendo tanto me pedido, continuei com minhas saídas nos fins de tarde, principalmente nas sextas-feiras. O meu destino sempre foi o mesmo caminho, ou seja, até a lanchonete onde me encontrava com meus amigos. Lembro-me que da minha casa até a lanchonete, eu caminhava por alguns minutos. Também passava pela frente da tal porteira alta e logo chegava no meu destino. Mas então, em um fim de tarde de sexta-feira, depois de chegar do trabalho, fui direto tomar um banho. Aquela sexta-feira era especial para mim, pois já fazia alguns finais de semana que eu vinha proseando com uma bela mulher. Ela se chamava Miriam, e aquele dia eu tinha decidido que a pediria em namoro. Então tomei um banho para tirar o cansaço do corpo e me arrumei. No momento em que eu estava saindo de minha casa, minha mãe veio até mim. E depois de muito me recomendar, eu acabei falando que esses comentários só poderiam ser coisas de gente que não tinha o que fazer. Também acabei não dando a chance dela ao menos terminar o que estava falando. E garrei o meu destino. Este caminho que eu sempre fazia era muito tranquilo. As noites sempre eram pacatas. Lembro-me que era um retão e lá no final existia uma curva, bem na tal porteira alta. Passando a porteira era só caminhar mais uns 15 minutos e chegava no destino. Não sei explicar o porquê, mas depois que saí de casa, enquanto eu fazia o caminho, comecei a pensar nos comentários que haviam surgido. E no momento que notei que me aproximava da porteira alta, acabei vendo um homem bastante alto parado na entrada da porteira. Por já ser muito tarde, e devido às luzes da rua serem amareladas e fracas, não consegui ver quem era. E foi neste momento que pensei que o povo deveria estar confundindo aquele homem com algum animal nas madrugadas. Mas tão logo passei pela porteira, no exato momento em que eu passava pela sua frente, olhei para dentro do terreno e não vi nada. Havia somente o trecho de uma longa estrada que mais parecia um carreiro, com muitas árvores por toda a extensão do caminho. Também não dei muita atenção, simplesmente continuei meu caminho e logo cheguei no meu destino. Miriam já estava à minha espera e ao me aproximar dela fui recebido por um lindo sorriso. Meus amigos também estavam lá e sabiam das minhas intenções com Miriam. Por este motivo, eles ficavam de longe somente observando e jogando sinuca. Depois de muitas conversas e algumas bebidas, eu e Miriam aproximamos as cadeiras e ela se encostou em mim. E foi neste momento que eu a pedi em namoro. E ela aceitou o meu pedido. Para comemorar, bastou que meus amigos notassem a nossa aproximação. Lembro-me deles falarem viva o casal. Logo, logo teremos casamento. Era fácil notar que tanto eu como Miriam se encontrávamos felizes. Então, depois de alguns minutos terem se passado, eu acabei notando que da mesma rua que eu tinha vindo, alguém vinha na mesma direção que eu estava. E tão logo chegou e entrou no recinto, passou por todos nós, mas a mim acabou olhando de canto.